Quanto tempo eu queria ter vindo aqui gravar esse vídeo e agora eu tô conseguindo gravar ele. Estamos no final de 2023, entrando em 2024. Hoje eu tô casado com a Stephanie, eu tenho um filho e ele se chama Augusto, ele tá com 4 anos. A gente é uma família neuroatípica, então eu quero comentar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu em toda a minha vida que me trouxe até aqui para eu estar deixando essa bagagem que passou, que é a minha história, no caso, até aqui, né? Agora eu tô aqui para falar contigo. Principalmente para ti que precisa ouvir isso, que o grande propósito que aconteceu em toda a minha vida, que eu vejo que ela se alinhou até aqui. Mas agora eu não quero deixar morrer a minha mensagem. Ou seja, aquele propósito que eu estava comentando, que eu passei toda a minha vida e ela me trouxe até aqui. Para eu poder falar isso para ti aqui agora e deixar aqui gravado. Isso vai ficar para o meu filho, vai ficar para, sei lá, meus netos, sobrinhos, meus irmãos, quem vier, as próximas gerações principalmente, né? Porque hoje em dia os valores se perderam e eu vivi uma vida de valores invertidos. Então, sobre o que que é? A área da vida é relacionamento amoroso. Provavelmente eu nasci porque o meu pai queria segurar o casamento com a minha mãe. Logo, naquela época eles pensavam que ter filho era para segurar casamento. Mas isso não acontece hoje em dia. É muito difícil. E tem gente que se submete a viver uma vida ruim do lado de uma pessoa que não a valoriza. Então isso não faz sentido. E assim, a minha vida foi assim. Nasci dia 1º de dezembro de 93 aqui em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia. Era umas 4 da manhã de uma terça-feira. E meu pai nem estava presente. Ele era músico e ele estava tocando em outra cidade. E quem me levou a nascer foi um tio meu, o tio Miro. Ô, tio Miro. Minha mãe estava ali pelo bairro São José, aqui em Caxias, na rua Evaristo de Antoni, e era o lugar mais próximo que ela conhecia para pedir ajuda. Então, a bolsa da minha mãe estourou. Quando era para eu nascer, ela bateu na casa do tio Miro e ele me levou a nascer no hospital. Nem sei quanto tempo depois meu pai me conheceu, mas, enfim, nasci com a minha mãe e com meu tio ali. Acho que eu fui nascer só na madrugada do dia seguinte, porque era final da tarde, dia 31 de novembro de 93. Mas voltando aqui pro assunto, enfim, meus pais, quando eu fiz 3 anos, deixa eu ver, a gente é em 8, comigo 8. Tenho 7 irmãos e irmãs de sangue. Em 95 nasceu a Caroline, depois em 2000 nasceu a Daniela, em 2006 nasceu o Lorenzo, e daí tem uns irmãos pequenininhos, depois que é 2010, 2012, 14 e até 2020, eu acho. 2020 nasceu a última. Beleza, aí lá, depois que eu nasci, a vida dos meus pais, né, mudaram completamente. Meu pai não sabia ser pai, minha mãe não sabia ser mãe. Eles nem conseguiam se entender, os dois, inclusive. Fico imaginando aqui, né, como é que era antes. Poucas histórias os dois me contaram. Meu pai tinha 23 anos, minha mãe tinha 22. 23? Bom, meu pai tava com 24. 23, ele é de 70, 23. Minha mãe 22. Ela vai fazer 23 em fevereiro do ano seguinte, 94. Meu Deus, eu fico me lembrando de eu com 23 anos. Isso já fazem 7 anos. Mas é uma longa história. Mas o que eu quero deixar aqui específico, assim, para não ficar muito longa essa mensagem, meus pais viveram uma vida de merda no relacionamento. Uma vida muito ruim no relacionamento e eu tinha certeza do que eu não queria para minha vida, que era um relacionamento daquele. Então, assim, eles separavam, voltavam muitas vezes, eles se traíram. Nossa, sim, traições, dinheiro. Sim, era difícil a situação. Então, aí eles se separaram quando eu tinha 14 anos, assim, de vez. Que eu fiz 14, eu já tava com mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. E eu comentei para eles, olha, vocês brigando assim, se separando e voltando, olha ali o Lorenzo pequeno, a Dani crescendo nessa confusão, a Carol também. E não dá para ser assim. Vocês têm que seguir a vida de vocês, escolher um rumo, se decidir. Não ficar nessa vai e volta, trai, não trai. Aí eles separaram de vez naquela época. Mas eu me lembro de um dia, eu acho que eu tinha 12 anos naquela época. Acredito que tinha 12 anos. Foi com os 12 que eu aprendi a não apanhar mais. Eu perguntei pro meu pai, né? Eu tava cansado de apanhar.
Eu perguntei, pai, por que que eu apanho? Ah, porque tu não ajeita tuas coisas, tu não ajuda em casa, porque tu briga com a tua irmã, né? Tu não obedece. Daí eu pensei, então eu vou fazer tudo isso e aí eu vou parar de apanhar. Beleza. Um dia meu pai tava discutindo com a mãe ali e tal. Daí ele veio pra cima de mim, do jeito que ele sempre vinha. Ele mordia a língua e vinha. Vai bater? Daí eu digo, peraí. O que que eu fiz? Tô fazendo tudo certo. Tô ajudando, tô ajeitando minhas coisas, né? Vai me bater? Ele parou, olhou, deu meia volta e foi embora. Saiu dali. E por que que eu puxei esse assunto? Ah, porque eu passei uma vida muito complicada, assim, apanhando, sabe? Porque meu pai se incomodava tanto com a minha mãe, ele queria descontar no quê? Nos filhos. Que é uma coisa que atinge muito as mães, né? Minha mãe às vezes sumia, né? Ficava alguns dias fora e depois voltava. Passava em algumas amigas, se era amigo ou se não era, sei lá, problema dela. E eu cresci com meu pai me botando contra minha mãe. Até eu crescer e entender que não era totalmente a minha mãe que estava errada. E aí me bateu uma culpa, né? Daí tive que ir conversando com ela depois, conversando para resolver, né, aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia e tal. Mas meu pai, às vezes, quando separava da minha mãe, ele trazia as namoradas para dentro de casa. Tinha os filhos dele, e aí as pessoas vinham com filhos também. Tive vários, assim, irmãos emprestados que vieram e foram junto com essas madrastas. Mas não posso reclamar de todas as madrastas, porque teve uma delas que me inseriu no mercado de trabalho, que foi onde eu comecei a tal da vida profissional. Mas, assim, pensando na questão do relacionamento amoroso da área que eu tô passando para vocês, que eu cresci sabendo que eu não queria, que era aquele relacionamento ruim que os meus pais viviam. E eu quero deixar aqui um pouquinho do que eu aprendi, do que eu entendi, para não morrer essa história. Eu não sei se amanhã eu posso partir e não deixar essa mensagem tão importante, né, para vocês. Então eu não vou arriscar, não deixar gravado, porque se eu entendi, muita gente está precisando dessa mensagem. Eu acredito que Deus não faz nada por acaso. É até por isso que agora eu criei coragem e tô aqui gravando esse vídeo para ti. E eu me sinto bem de estar gravando para ti, apesar de eu sempre às vezes estou me lembrando dessas memórias. Memórias que não saem de mim, eu sou parte do que eu passei. Até porque eu não estaria do jeito que eu tô hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Beleza, eu comecei a sair com 13 anos. Eu saía com meu primo. E a gente ia para um shopping aqui na cidade que se chama até hoje Prata Viana. Pelo menos até hoje, dia 27 de dezembro de 2023, agora quase 4 horas da tarde, passado das 13h30. Com 13 eu comecei a sair. E eu e meu primo lá na praça de alimentação, mirava nas menininhas e tal, e criava coragem. Chegava na mesa conversando, só para conversar, puxar assunto. Ser interessante, causar interesse, perder vergonha. Foi uma das grandes etapas da minha vida que eu aprendi a perder a vergonha. Principalmente porque quando rolava um interesse, tinha que, né, dar uns beijinhos, tal, coisa que adolescente eu fico muito feliz de ver o adolescente que ele prefere estudar do que namorar. Até porque eu descobri agora em abril desse ano que eu sou TDAH, então eu tinha certos vícios que não eram normal para minha idade e vários outros vícios que não eram normal para minha infância. Me toquei há poucos dias atrás sobre isso. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Aqui a minha intenção é desabafar e falar. Não sei se eu tô conversando comigo mesmo, se é com Deus, se é com vocês aí que estão vendo, mas eu tô falando, entendeu? Eu sei que essa mensagem não pode morrer, então vamos dar sequência. E daí ia lá com meu primo. A gente passou aquele meus 13 anos, assim, nessa passeada, indo pro centro, às vezes ia de ônibus, às vezes ia de a pé, aí fazia umas amizades, saía de noite, bem louco, caminhando. Aí, com 14 anos, ali ainda dos 13 para os 14, eu conheci uma outra menina que me levou a conhecer outras pessoas que eram muito legais naquela época. Aí eu tava com 14 já, e aí a gente entrou num ciclo de onde eu jogava basquete e todo final de semana a gente bebia com esses amigos legais. Aquelas meninas que a gente conheceu lá, que eu conheci principalmente porque eu escolhi ir e apresentar aquelas pessoas para os meus amigos. Mas a gente passou ali 2008 inteirinho bebendo todo final de semana. E eu tinha aquele estilo emo, tipo,
cabelinho penteado por cima de um olho, assim, cabelo comprido até os ombros, fazia até chapinha. Vivia as emoções, né, as emoções, sentimentos e verbalizações sobre as coisas que aconteciam era de um adolescente revoltado. Eu dizia que a vida era uma droga, que o mundo não prestava, que algum dia ia tudo acabar, e me lamentava, e choramingava. Só que isso não mudava nada. Não mudava nada. Eu não me lembro se eu li uma frase numa padaria, que eu me lembro que eu estava assim meio atencioso. Sabe aquelas frases bonitas no ensino fundamental e médio, que às vezes, tipo, eu lia e não entendia. Tipo, ah, frase bonita. Eu já ouvi pessoas, né, os ex-colegas dizendo, nossa, que frase bonita, mas eu não entendo. E eu li aquela frase, aí eu tava sentado, assim, depois de andar de skate com um amigo numa calçada. E ele disse, a vida é uma droga. E eu disse, a vida é uma droga mesmo. E aí veio uma questão, por que que a vida é uma droga? Se eu tenho os dois olhos, se eu ouço, posso falar, se eu posso me movimentar com cognição, controlar, ó, tu percebe o quanto é maravilhoso tu controlar o teu mindinho, controlar tuas sobrancelhas, se tu pisca, se tu não pisca, se tu consegue fazer o que tu bem entende. Isso é muito valioso e poucas pessoas dão valor para essas pequenas coisas, tu concorda? Faz sentido para ti? Eu sei que faz. Talvez tu nunca ouviu falar isso, mas eu penso assim, ó, minuciosamente. Então, prepara para tua mente, ó, bum, explodir. Beleza, e aquele dia eu pensei, cara, eu nasci perfeito, de certa forma. Dois braços, duas pernas, forte, bonito, tinha cabelo, e nem porque eu não tenho, não é um motivo para ficar choramingando, me lamentando. Mas aí aquele dia eu decidi que aonde quer que eu fosse, eu ia levar a felicidade junto comigo. Só que de lá para cá, a felicidade ela foi mudando o significado. Muitas coisas foram acontecendo e foram mudando o significado. Comecei a namorar com 15 anos, agora o primeiro, tipo, tinha as ficadinhas, beijinho e tal, os quase, depois do beijo, quase, 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 mais nada. 15 anos, primeira namorada. Aí rolou, tal, foi além do beijo, beleza, beleza, mas ali o meu ego começou a aflorar. Tudo aquilo que eu tinha sido programado durante a minha infância. Tem pessoa que vai entender, mas os drive mental, as programação, software que foram implantadas da minha criação, dos meus pais para minha criação, começou a aparecer no meu primeiro namoro. Aí no meu primeiro namoro, eu era ciumento, possessivo, controlador. Mandava demais. Ouvia vários conselhos ali, mas nada entrava na minha cabeça. Entrava aqui, saía aqui, ó. Porque ela é minha, porque é assim, assim, assado. Porque que a pessoa vai bater de frente, né? Teria que bater de frente, bateu depois de 1 ano e 8 meses que resolveu terminar comigo pela minha alta porcentagem de ser tóxico no relacionamento. Pé na bunda. Fiquei uns 3 meses assim, ó, mal. Eu nem conseguia tomar banho direito. Briguei com muitas pessoas na escola, me isolei. Mal estudei. Isso era 2008, 2009, 2010. 2009, 2010. 2008 era bebedeira, 2009, 2010 era o namoro e depois, 2010, que veio esse término. Me lembro de estar na escola e a professora dar um conselho, assim, para o além, era para mim diretamente, né? Porque eu tava fedendo dentro da sala, mas é porque tal, eu era um adolescente, compreendido principalmente pelo meu pai, que precisava de ajuda mentalmente, né? Se tu tem um adolescente aí na tua vida, na tua família, ajuda ele, manda ele conversar com alguém, apoia ele positivamente, ouve ele, porque nunca é por nada que ele tá ruim. Várias vezes meu pai me perguntava como é que tu tá bem? Eu dizia, eu não sei, eu não sei, eu não sei como eu tô me sentindo. É difícil para mim, que sou neuroatípico também. Descobri que eu sou TDAH esse ano, tô me tratando. Hoje é mais fácil de eu perceber as minhas emoções, meus sentimentos, saber se eu tô cansado, se eu não tô, se eu tô com fome ou se não tô. O principal daquela época foi que depois que terminou, eu comecei a rever tudo que tinha acontecido. Foi a primeira vez lá, com 15 anos, que eu li um livro na minha vida, que era o Nunca Desista dos Seus Sonhos. Se tu botar no Google ali direitinho, tu vai ver quem é o autor, pode adquirir esse livro. Acredito que ele está vendo até hoje. É bem antigo. Li aquele livro e abriu minha mente também. E naquela época eu ouvia muito de pessoas bem mais velhas do que eu,
com 30, 40, tipo, com 30 que eu tenho agora, eu tenho 30 anos completos, e alguns dias a mais, eu via, nossa, se eu tivesse a mente que eu tenho na tua idade, eu faria tudo diferente. Cara, tu tá arrependido de ter vivido a tua vida inteira, chegar nessa idade e falar para um adolescente que tu faria tudo diferente se tivesse a cabeça que tem hoje? Vai tomar banho, cara. Criar vergonha na cara. Cresceu tudo isso e faria tudo diferente. Cara, se tu faria tudo diferente, resolve e faz diferente a partir de agora. Não chega no adolescente com a cabeça que tu tem hoje e faria tudo diferente. Tu tá falando para um jovem uma mentira para ti mesmo. Tu viveu uma mentira. Aí tu gostaria de voltar no tempo e viver a verdade, diferente. Não fale isso para um jovem. Mas tudo bem. Ainda bem que me falaram, porque daí eu pensei, meu Deus, eu tenho que adiantar 30 anos em um ano. Tenho que adiantar 40 anos em pouco tempo. Mas não é assim que funciona, né? Enfim, tive que estudar, remar, aprender bastante. Fui para os 16 anos, 17 eu tive minha segunda namorada. A segunda, ela tinha mais idade do que eu, ela tinha 24 e eu 17. Aí eu pensei, com o que eu aprendi no primeiro relacionamento, cara, eu tenho que ser amor, tenho que ser amor. O que uma pessoa que sente amor faz? Primeiro, trata sempre com a verdade, não mente, é fiel, se importa, se interessa, protege. Eu deixei de ser possessivo naquela época, deixei de trair por um tempo. Vai ter mais coisa para contar depois. Parei de trair por um tempo, mas lá naquele eu estava bem empenhado com o que eu tinha aprendido no último relacionamento. E vamos lá, vamos crescer, né? A primeira ex lá, ela dizia que eu não podia controlar ela, porque se ela quisesse fazer alguma coisa, ela ia fazer e eu nem ia ficar sabendo, e eu não entendi o que ela estava me dizendo. Pouca consciência eu tinha sobre as coisas que eu ouvia. Tanto que depois que terminou aquilo, eu comecei a perguntar para muitas pessoas mais velhas o que que elas pensavam sobre as coisas. Eu, por exemplo, trabalhava no supermercado e passava uma cliente feliz da vida, sorrindo, assim, querendo conversar, trocar uma ideia. Perguntava, oi, tudo bem? Eu trabalho aqui já faz um tempo e eu queria saber o que que tu pensa sobre isso, porque eu tô me desenvolvendo, eu tô aprendendo. Eu gostaria de saber o que que várias pessoas pensavam sobre aquilo, para eu juntar várias ideias e formar a minha própria opinião sobre aquilo. Isso é muito valioso. Eu quero saber sobre vocês também. O que que vocês pensam sobre o amor? O que que vocês pensam sobre o relacionamento? Escreve aqui nos comentários. Eu vou te responder. Me segue aí nas redes sociais também. Além de aqui no Facebook. Eu sei que tu vai se inscrever, então toca o dedo ali no inscreva-se, no curtir, ou se não gostou, pode botar não gostou. O problema é seu se tu não gostou, mas tudo bem. Vai cuidar da sua vida. Assim como eu tô cuidando da minha agora. Beleza, vá, 17 anos, segunda namorada. Aí eu tinha muita influência do meu pai, porque eu ainda morava com ele. E eu não tinha previsão de ir embora de casa, eu nem sabia que isso era possível. Aí eu fui convidado para ir morar com essa, que era mais velha que eu, tinha 24 anos. Só que eu resolvi ficar com uma pessoa mais nova do que eu. E a diferença era de 3 anos de idade. Eu estava para completar 18 e essa pessoa estava para completar 15. Eu conheci essa pessoa, eu terminei com a segunda namorada. Vivemos um período legal de alguns meses ali. Só que eu disse, olha, não quero mais ficar contigo. Conheci outra pessoa, porque eu tava certinho ali. Não queria enganar ninguém, queria ser amor, tratar com amor. Beleza. Entrei nesse relacionamento com uma pessoa mais nova e a gente permaneceu por 5 anos. Os primeiros dois, era um na sua casa, outro na outra. E depois a minha ex-sogra e ela me colocaram contra a parede. Eu ainda morava com meu pai e a minha sogra perguntou: tu não quer ter tua carteira, ter teu carro, ter tua casa, ter a sua família, comprar as suas coisas, adquirir as suas coisas? Eu digo: o quê? Eu tenho uma vida e eu não sabia. E o que que eu fiz? Cheguei com meu pai, a gente tinha um negócio e a gente morava naquele negócio que é outra coisa que eu sei que era bem ruim, que as coisas têm que ser separadinhas. Tu tem um negócio, tu tem uma casa, tu tem que estar na tua casa e abrir o teu negócio. Fechar o teu negócio e ir para tua casa. Separado, profissional, pessoal, profissional. E não, a gente morava junto, dentro daquele negócio. Era muito esquisito. Então, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, porque os lucros não eram divididos comigo.
Meu pai me tratava como um sócio. Eu pegava meu salário e entregava tudo para ele. E eu não tinha nada dos lucros. Então, isso não é uma sociedade. Isso é uma coisa diferente de sociedade. Se tu tem um negócio com o teu pai, com a tua mãe, e tu tem que dar todo o teu salário, eles não dividem os lucros, tem alguma coisa errada. Vai viver tua vida. Sai daí. Mas quando eu trocava uma ideia com ele estava sempre certo, porque ele era o pai e eu era o filho. Porque ele tinha 40 e poucos anos e eu tinha 18, 19, 20. Quando eu vi, me botaram contra a parede sobre se eu queria ter a minha família, a minha vida ou não. E o que que eu fiz? Fui conversar com meu pai, trocar uma ideia, porque eu sabia que ele ia brigar comigo e eu ia, ó. Eu já tinha perguntado para elas se elas me aceitavam lá, caso meu pai me mandasse embora. E foi justamente o que aconteceu. Eu meio que forcei só trocar uma ideia e dizer que ele não tinha razão. E eu disse, então eu vou embora. E ele disse, vai, seu piá de cocô. Outra palavra um pouquinho mais forte. Mas aí eu peguei minha mochilinha com as minhas coisinhas e fui embora. Aí passamos mais 3 anos juntos. Até pedi ela em casamento, pouco antes de acabar, ali 1 ano e pouquinho antes de acabar. Mas eu entendi naquela época que uma pessoa nova, ela tem que passar as experiências dela. Não adianta proteger os nossos filhos, a gente tem que instruir eles direitinho desde pequenos para que eles sigam no bom caminho. Mas de certa forma eles têm que entender, eles têm que ser preparados para ser adulto. A gente não é preparado para ser adulto. A gente não é preparado para lidar com dinheiro. A gente não é preparado para ter um negócio e não um trabalho, um emprego, porque negócios são melhores do que um emprego e um trabalho. A gente não é preparado para essas coisas. A gente não é preparado para muita coisa. Não sabe nem qual é o nosso papel na vida, muitas vezes. Qual é o teu papel na tua vida? Tu sabe o que tu quer ser quando crescer? Essa é a grande pergunta. Muitas pessoas sabem, poucos sabem o que querem fazer das suas vidas. E tá falando aqui é uma grande realização para mim. Quase 5 anos junto com essa pessoa e eu comecei a entender que existem padrões, coisas que têm que ser experienciadas. Se não forem experienciadas enquanto tu está sem Deus, se tu cresce com Deus, eu acredito que é um pouco mais fácil. Mas se tu cresce sem Deus, tu precisa passar por uma porrada de experiência para tomar consciência sobre as coisas ruins que te acontecem e entrar na vida com Deus. Porque tu não tem esperança fora de uma vida sem Deus. Sem Jesus, a gente perde a esperança de que existem coisas de verdade, coisas que valem a pena continuar vivendo a vida. E eu me toquei de tudo isso sozinho, para depois entender que já estava escrito na Bíblia. Mas eu vou chegar lá. Beleza, quase 5 anos. Aí essa pessoa chega um dia lá, ela estava com 18, recém fazendo 18, saindo do ensino médio, quase entrando numa faculdade, ou sei lá o que ela ia fazer da vida dela. E ela disse: eu não sei, mas eu quero ficar contigo um dia de manhã, acordando assim, um belo domingo, uma bela segunda. Não sei mais. Daí eu digo: beleza, era isso que eu precisava ouvir. Tchau. Tchau, pessoal, tchau. Já conversamos, tá tudo resolvido. Ela precisava viver a vida dela, vai viver a vida dela. E eu vou resolver a minha. Eu estava com 23 e eu estava entrando assim numa fase que eu sabia que eu estava me encaminhando para ter uma família e um filho. Eu precisava ajustar aqueles drives, aqueles software que foram programados na minha infância, desinstalar aqueles que foram programados na minha infância para instalar novos, novos. E eu sabia que eu tinha capacidade de fazer isso sozinho. E eu passei por um processo difícil. Depois que acabou aquele relacionamento, eu me joguei na vida. Na noite, saí. Aquele ano eu realizei, sim, fetiches, digamos assim. E chegou 2017. Já tinha me formado em técnica de segurança do trabalho, que eu comecei em 2014. E era 2017, eu pensei, cara, tem alguma coisa de errado. Eu fico culpando as parceiras de que elas são assim, de que as mulheres não se valorizam, que a inversão de valores está aflorada desde aquela época e hoje está bem pior. E eu, sabe, me veio um questionamento assim, cara, tu tá culpando as outras pessoas, mas tu não olha pro teu umbigo, não olha pra trave que tem no seu olho, ao invés de ficar olhando a soleira do seu vizinho suja. Aí eu pensei, vamos inverter isso. Eu sou responsável
pelas coisas que acontecem na minha vida, sejam elas positivas ou negativas. E eu digo, vou me resolver, cara. Se é eu o grande problema dos meus problemas, eu tenho que me resolver. E bora! Daí me tranquei em casa, não aceitei convite de amigo nenhum, de mulher nenhuma, que tava me convidando pra sair, porque era muito elogiozinho superficial, tá bonito, não sei o quê. Vem, vem. Daí eu digo, não, 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 não. Sai, sai. Falei com mais ninguém. Fiquei 3 meses trancado dentro de casa, lendo um monte de livro, ouvindo um monte de vídeos no YouTube e podcasts sobre desenvolvimento pessoal, de relacionamentos principalmente, porque eu queria reprogramar aquilo que eu já tinha aprendido. Uma coisa que estava muito forte na minha mente, que meu pai sempre me dizia que mulher nenhuma presta. Eu entendi que quando eu julgo o próximo, eu estou falando num nível mais profundo sobre mim mesmo. Então, eu que não prestava. Porque eu aprontava naquele último relacionamento. Porque eu causei todas as coisas que aconteceram, inclusive o término daquele meu relacionamento. Eu cheguei a me tatuar que eu sou um espelho em inglês para universalmente todo mundo entender quando me enxerga e se me julga que eles não estão falando de mim. E nem eu estarei falando deles, eu estarei falando de mim mesmo. Dado o que você fala apontando para o próximo, pois você está falando de você, principalmente. Ah, meu pai sempre me dizia que mulher nenhuma prestava, né? Isso aí, daí eu digo, mulheres prestam. Logo, eu comecei a prestar mais atenção em mim, ter mais amor próprio. Que eu entendi que se eu tivesse amor próprio pela minha própria pessoa, pelo ser que eu sou, pela honra da história que eu construí, eu poderia dar os próximos passos. Passei os 3 meses estudando e pensei em todas as coisas erradas que eu fiz. Olhando para essas coisas erradas, eu criei princípios, porque eu entendi que todas as escolhas que nós tomamos, principalmente automaticamente no dia a dia, tu acessa uma informação, uma base de dados na tua mente. Não sei se é na frente, atrás, no meio, dos lados, não sei onde é que tu acessa aquela informação aquela base de dados muito rapidamente, de acordo com as experiências que tu teve, e tu escolhe o que tu quer fazer, o que tu quer tomar, o que tu quer comer, se sim ou se não ou se sim. E eu digo, nossa, eu preciso agir com base em princípios que não me levem para uma frustração, por uma coisa ruim que eu não quero que aconteça. Por exemplo, se eu planto uma traição, eu planto o término, o fim, escondendo a verdade, e acontecem várias coisas que levam aquela verdade a aparecer em algum momento. É melhor expressar o que sentimos do que guardar aquilo para si. Independente de quem seja ou com quem tu vive, não guarde para si, fale. Veja em si mesmo se isso está valendo a pena. Vamos lá. Criei os princípios, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu digo, beleza. É só eu ser assim que tudo vai ser assertivo na minha vida. Beleza, vamos lá. Vai ser assertivo. Quando eu fui ver, todos esses princípios já estavam prontos na Bíblia. Quando eu resolvi aprender lá em Provérbios, estava pronto. E tive que passar 10 anos ali dos meus 13 até os meus 23 para entender que os princípios já existem há mais de 2000 anos, prontos ali. Por isso que comentei que quem vive fora da vida em Deus precisa passar por uma porrada de experiência e tomar consciência de todas as coisas ruins que acontecem com ela, ou a pessoa que cresce em Deus já cresce sabendo das coisas certas. O problema é só que eu vejo nessas pessoas que crescem numa vida em Deus é que muitas vezes elas se questionam. E a partir do momento do questionamento que entra as coisas ruins que podem acontecer. Curiosidade. Aí, ali, 20 anos, 23, beleza. Criei os meus princípios, digo, agora vai. Vamos testar tudo que eu aprendi. Vamos testar. Escrevi num papelzinho, não é exatamente como eu queria uma pessoa, e ela veio exatamente como eu tinha escrito. Eu digo, pô, funciona. Fiquei com essa pessoa 9 meses depois, acabou. 9 meses depois, acabou aquele relacionamento da pessoa que eu escrevi e ela apareceu.
que eu fiz? Voltei para casa indignado aquele dia e conversei com Deus de novo. Digo, Senhor, eu tô cansado de procurar. Se o seu propósito para minha vida, seu plano para minha vida é eu morrer sozinho e fazer as coisas no meio do caminho que o Senhor deseja, eu aceito essa vida. Tá tudo bem. Mas se for para eu conhecer essa pessoa do outro lado do mundo, em outro país, em outro estado, outra cidade, em outro bairro, em outra rua, dentro da empresa ou dentro de outra empresa, né? Dentro da empresa que eu estava trabalhando naquela época, ou dentro de outra empresa, eu vou, vou conhecer essa pessoa, mas não vai ser eu que vou procurar. Aí eu especifiquei só duas coisas que essa pessoa tinha que ter. A única coisa que eu pensei é que o Senhor sabe qual é a criação que os pais dela vão ter que ter dos avós dela, qual é a história que eles vão ter que viver para ter ela, qual é a história que ela tem que ter para me conhecer e estar pronta para seguir a partir do momento que ela me conhecer para o resto da vida comigo. Quando eu conheci ela, ela me mandou uma mensagem uma semana depois e eu pensei, cara, não vou julgar, vou conversar com essa pessoa, conversar. Vai que seja, eu tenho que estar aberto também para as oportunidades, né? Se eu estava esperando conhecer alguém que fosse viver pro resto da vida comigo, eu ia sentir. Eu só confiei, né? Eu senti se era ou se não era. E conversa vai, conversa vem, a gente passou 30 dias conversando, assim, muito tempo conversando, às vezes até dormíamos no WhatsApp ali, com a gente trabalhava no segundo turno, chegava em casa e já estava conversando no WhatsApp. Às vezes dormia com o WhatsApp aberto. Na primeira vez que a gente saiu, eu contei toda a minha história para ela. E eu disse, eu não posso viver um relacionamento com todas essas coisas que eu passei. A minha história sou eu hoje aqui. E eu quero chegar em certo ponto da minha vida. Tu quer ir comigo? Foi assim, foi tudo isso que eu passei para chegar até aqui. E agora, se tu quiser continuar comigo até o fim, a partir de agora a gente começa a escrever uma outra história a partir disso. E ela aceitou. Ela me contou a história dela também e disse que queria chegar mais ou menos onde eu fosse, não importa onde eu fosse parar, ela ia seguir junto comigo. Aí eu digo, beleza, foi, fechou. Aquele dia a gente só conversou, passeou um pouquinho. Daí no segundo dia, na próxima vez que eu convidei ela para sair, eu só perguntei para ela, e aí, vamos fazer o nosso papel de homem e mulher? Ela disse sim. E foi dia 1º de junho de 2019, não, 2018. Depois, 15 dias depois, eu convidei ela para vir morar comigo, ela veio. 3 meses depois, a gente já tinha planejado para ter um filho. A gente estava morando de favor e a gente foi para o nosso apartamento. Era setembro, tentamos. Outubro, tentamos. Novembro, tentamos de novo. E dezembro, a gente desistiu no último teste de gravidez, ali no início de dezembro de 2018. E vamos esperar em Deus, né? Porque não é o momento de se abracemos, choremos juntos e tal. Um pouco antes disso, eu me veio a dúvida e eu perguntei para Deus, Senhor, será que é essa pessoa aí mesmo? E eu ouvi assim um sussurrinho, sabe? Quando tu sente no teu coração alguma coisa, fala para ti ali. Rodrigo, antes eu te dei quem tu queria. Tu chegou a escrever como tu queria a pessoa e tu viu que não deu certo. Agora eu tô te dando o que tu precisa. Do que tu pediu? Para ser um homem melhor. Então, tá aí. Só assim tu vai ser um homem melhor. Eu percebi também que eu atingi o ápice do conhecimento intelectual e além daquilo ali eu não ia passar. Se eu não começasse a crescer a vida espiritual. Que a vida espiritual é o quê? Tu se relacionar, tu casar e tu gerar uma vida a partir de ti. Gerar uma vida a partir de ti é crescer espiritualmente. O ápice intelectual já tinha batido e agora ele já entrou num novo período de nível. Desde que eu conheci minha esposa, já fazem 5 anos. Meu filho tá com 4. Agora, chegando naquela data, dezembro, a gente desistiu de ter um filho. 24 de dezembro, ela tem um sonho com o falecido e a falecida bisavó dela, onde o bisavô entrega um bebê nos braços dela e diz: Esse é teu filho e ele vai se chamar Augusto. Ela pegou o bebê nos braços dela, mostrou para o pai dela e bateu selfies, dizendo: Olha que bonito seu netinho. E ela acordou e a primeira coisa que ela me contou aquele dia foi isso.
E eu pensei, bíblico. Eu queria botar o nome do meu filho de outro e o bisavô chegou botando outro. E eu digo, beleza, se é para ser, né? Que seja. Ela passou aquela virada de ano me odiando, querendo me matar. Ela fez a prova da carteira na metade ali do mês de janeiro de 2019. E naquele dia que ela rodou na prova, chorando muito, 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 e não passava aquele choro, ela resolveu, vou fazer um teste de gravidez. O que ela fez? Fez o teste. E eu só ouvi um grito, Andrew, olha isso aqui. Aí eu fui lá no banheiro, ela já tinha saído de lá. E tinha 2 risquinhos naquele teste de gravidez. Eu disse, tu tá grávida! E eu já tinha pensado, né, o Augusto. Pode ser que seja. 2 semanas depois, ela podia fazer aquele exame de sexagem, que é o de sangue para ver o sexo do bebê. E a gente buscou alguns dias depois uma cartinha assim, tá guardada, com uma cegonha, com uma bolsinha azul, uma cegonha escrito embaixo da cegonha, ele está chegando. E aquele momento a gente já sabia que era o Augusto. Ele está nas minhas redes, ele tem o @gotinho de amor. Cara, essa é a história da minha vida até onde eu cheguei aqui. A gente entrou para o empreendedorismo, os dois pediram as contas da empresa que a gente trabalhava para trabalhar por conta. E a gente vive um relacionamento ótimo no sentido de cada conflito a gente sabe que tem uma coisa por trás do conflito para resolver, para melhorar. E a gente se esforça para entender o que de diferente tem que acontecer. Mas a minha principal intenção nessa mensagem é não deixar ela morrer comigo. Ela precisa estar viva aqui. A própria palavra que a gente declara já quer dizer que é a palavra. Em Gênesis 1:26 a gente carrega uma potência de Deus dentro da gente. E a gente tem que fazer valer cada palavra. Eu acredito que seja isso, então, por enquanto. A minha grande intenção é ajudar homens a entrar numa vida espiritual, né? Querer formar família, sair da casa dos pais, conhecer alguém legal, porque essa pessoa legal existe entre 7 bilhões de pessoas no mundo, se não existe uma que vai te fazer feliz, é muito difícil. Então, esperança, homem de pouca fé. Provérbios 2:6, todo entendimento e sabedoria provém da boca de Deus. Então, se você entendeu alguma coisa ou teve algum insight sobre tudo que eu te falei, que eu desapareça e Jesus resplandeça aqui para ti. E aguardem o próximo vídeo. Um grande abraço, boas festas aí de 2023 para 2024 e 2024. Muita coisa vai se realizar. Essa geração tem que crescer a partir de quem tem o entendimento e busca a água divina, que nunca mais gera sede.